No final a gente ora pelos pedidos de oração. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus colírios, para os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós oramos para que Tu fales conosco. Nós pedimos que a Sua palavra venha trazer cura para nós, que a Tua palavra venha mexer conosco, que a mensagem cristalina, transparente das Escrituras, Senhor, venha nos tratar. É o desejo que temos, Senhor. Nos dá a capacidade, a sensibilidade pelo Espírito Santo de Te ouvir nesse momento. Amém e amém. Irmãos, essa é a carta a Laodiceia, é a última que nós vamos tratar. Essas cartas, elas têm basicamente 3 formas de se interpretar. Então são as 7 cartas. Então são quantas formas? 3, os teólogos dizem. A primeira delas diz respeito à questão histórica, ou seja, elas realmente foram escritas pelo apóstolo João na ilha do Mar Egeu, ilha chamada Patmos, e elas foram realmente enviadas e lidas em cada uma das 7 igrejas da Ásia. Essa é uma interpretação histórica. Então, cada pastor, cada líder leu estas cartas diante da sua respectiva igreja. A segunda interpretação é que cada uma dessas cartas a cada igreja representa um período da história, desde o primeiro século. Então começa com Éfeso, ela representa o primeiro século, a igreja. Esmirna, o final do primeiro século, onde a perseguição se intensificou, e depois ela foi indo até a igreja reformada em Filadélfia, a igreja das missões, a partir do século XV, XVI, e culminando com a carta a Laodiceia, que é a última delas, que representa a igreja dos fins dos tempos, a igreja no século XXI. Tanto é que ela representa essa igreja nos finais do século XXI, que quando termina o Apocalipse, capítulo 3, no capítulo 4, abre-se uma porta ao céu. Amém, irmãos? Dando a entender já os capítulos finais do plano de Deus com a raça humana. Então as igrejas, as cartas das igrejas vão representando os tempos da história. Hoje é Laodiceia, que representa a igreja já nos finais dos tempos em que nós estamos vivendo. Lembrando, irmãos, que já a partir do ano 2000 os apóstolos já entendiam, e a própria história bíblica já fala dos fins dos tempos. Então Jesus veio à terra, já é o maior sinal dos finais dos tempos. A crucificação de Jesus, a vinda do Messias, já é um grande indício dos sinais dos tempos. Então essa carta, ela simboliza a igreja dos dias atuais, a igreja da pós-modernidade. Nós olhamos para essa pedagogia bíblica e ela é brilhante, porque a terceira interpretação, a primeira é histórica, a segunda fala da representação de cada carta, e a terceira são os princípios espirituais, que cada uma dessas cartas podem ser
nossa vida como igreja hoje, que é o que a gente tem tratado em todos esses cultos até agora, nessas quintas-feiras. Então essa pedagogia bíblica é fantástica. Eu espero que no ano que vem deveremos ter mais pessoas diferentes. Ano que vem a gente deve fazer isso outra vez às quintas ou aos domingos, não sei, mas é fantástico isso. Bom, nessa carta nós vemos algumas peculiaridades. Uma delas é que não há elogio nenhum. Então, por exemplo, em Éfeso há elogio e há censura. Esmirna há elogios, não tem censura. Pérgamo, elogio e censura. Tiatira, elogio e censura. Filadélfia não há censura, só elogios. E aqui na carta a Laodiceia só há censura, nenhum elogio. Nenhum elogio. Bom, outra coisa interessante é que essa cidade onde estava a igreja, com o nome de Laodiceia, é a junção, Laodiceia, esse vocábulo, é a junção de duas palavras gregas que tem muito a ver com o que acontece na igreja de Laodiceia. Como assim, pastor? As duas palavras gregas, elas somam essa palavra Laodiceia, que fala de opiniões do povo, justiça do povo, ou então pessoas consideradas. Então o nome Laodiceia, onde estava a igreja nessa cidade, o nome da cidade simboliza opiniões do povo, justiça do povo ou pessoas consideradas. Em outras palavras, no vocábulo mais pós-moderno, democracia. Então essa igreja estava numa cidade que tinha o nome de democracia. Carlos Drummond de Andrade, escritor e também poeta, ele diz o seguinte: democracia é um sistema de governo onde o povo pensa e imagina que está no poder. Só pensa e só imagina. Democracia é um sistema de governo onde o povo imagina, pensa que está no poder, mas só pensa e só imagina, porque na verdade não está. Então o que acontece com essa igreja? O grande problema já está aí. A igreja ela não é do povo, a igreja é de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nenhuma das pessoas do povo foi para a cruz. Quem foi para a cruz foi Jesus. Amém. Então quando se diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, isso é a teologia do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Isso nunca valeu para a igreja. Isso nunca valeu para a igreja. Saul se preocupou demais em querer saber o que o povo pensava e ele se perdeu. Porque quando ele foi pressionado a sacrificar, porque eles estavam numa pressão, ele foi fazer um sacrifício no tabernáculo, no altar, e ele não podia ter feito aquilo. E aquilo foi uma das causas da sua derrocada como rei, ceder à pressão do povo. Então Laodiceia significa opiniões do povo. Só que nós temos que entender, irmãos, que a igreja é de Jesus. Amém. E Jesus é quem determina sobre a igreja. A palavra de Deus é quem precisa sobressair e trazer os rumos para a igreja. A palavra de Deus é quem tem que vir ao nosso coração e trazer os nortes para a nossa vida. A palavra de Deus é quem tem que nos tratar e nos levar para um caminho que leva para a eternidade. Porque Jesus é o dom da sua palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva. Então a igreja não é do povo, a igreja é de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, Jesus traz censuras gravíssimas. E nós podemos olhar esta carta sob três perspectivas. Quantas perspectivas? Três. Dos versículos 15 a 17, um diagnóstico. Dos versículos 18 ao 20, um apelo de Deus. E dos versículos 21 ao 22, com base no 14, uma promessa. Então, diagnóstico, apelo e promessa. Então, comecemos com o diagnóstico. Jesus, ele diz a essa igreja: eu conheço as tuas obras, de que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. E porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É um diagnóstico. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. A igreja, olhando para si mesma, dizia: eu não preciso de nada. Eu tenho tudo que preciso, eu sou autossuficiente. Só que no conceito de Deus, Deus diz: você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Diagnóstico.
Então, dentro disso, irmãos, nós não temos que nos preocupar tanto. É lógico que essa preocupação tem que ter, mas a gente não tem que se preocupar tanto com a opinião do que os outros dizem sobre você, sobre mim. A gente também não tem o diagnóstico correto nem do que achamos sobre nós mesmos. Essa igreja olhava no espelho e dizia: grandioso és tu, a igreja. Mas o que achamos de nós mesmos, o que as pessoas acham de nós mesmos, é o que menos importa. O que importa é a opinião e o diagnóstico de Jesus ao nosso respeito. Amém, irmãos? Porque pode ser que para todo mundo o diagnóstico seja um, mas no conceito de Deus seja outro. Então, para Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus diz: você é rico, para mim você é rico. És pobre, mas rico. Mas a igreja de Pérgamo, ela tem nome para todo mundo, estava viva. Jesus disse: você está morta. Para Filadélfia, era uma igreja que tinha pouca força, e todo mundo olhava: essa igreja é pequenininha, essa igreja é fraquinha, essa igreja não chega a lugar nenhum. E Jesus diz: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar. Vocês têm pouca força, mas vocês guardam minha palavra. E essa igreja diz: eu sou rica, eu não preciso de nada. E Jesus: olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, o conceito que alguém tem ao meu respeito, o conceito que eu tenho ao meu respeito, não importa tanto. O que importa é a opinião e o diagnóstico de Jesus sobre mim. O que será que ele diz de mim? O que será que ele diz de você? É isso que importa. Tem uma frase de Dwight L. Moody, um dos maiores evangelistas que já existiu. Ele disse o seguinte: cuide do seu caráter, porque a sua reputação cuidará de si mesma. Cuide do seu caráter, porque a sua reputação cuidará de si mesma. Ou seja, a gente está vivendo um tempo de eleições aí, e as pessoas existem equipes, existem pessoas muito bem pagas para blindar algumas pessoas que são candidatas ao Senado, ao deputado federal, principalmente a presidente da República, para que não se macule, ou não se macule ainda mais a reputação da pessoa, porque isso vai repercutir nas urnas. Então há um enorme cuidado de que algumas coisas fiquem na obscuridade, fiquem debaixo do tapete, e tem gente muito bem paga para que tudo isso fique guardadinho e não venha à tona, e não se jogue no ventilador, não apareça no jornal nacional. Mas assim, quando vivemos diante de Deus, a gente não precisa se preocupar com a nossa reputação. É só nos preocuparmos em ter um caráter reto, onde Deus olha e diz: olha, esse homem é um homem que tem fraquezas e tem falhas, mas é alguém que tem caráter reto. E a nossa reputação falará por si só. Nós não precisaremos ter alguém para proteger nossa reputação, e nem nós mesmos ficarmos preocupados em esconder as coisas para que ninguém saiba e não manche a nossa reputação, porque temos um caráter limpo, onde Deus olha e diz: eu conheço as tuas obras. Então Deus, ele traz esse diagnóstico que vai contra o que todo mundo via. Na maioria dessas 7 cartas, o diagnóstico que Deus dá é o contrário do que se via. Agora, interessante nesse diagnóstico, as figuras que Jesus traz. Você já parou para pensar nisso? Por que será que ele usa uma linguagem assim, frio, quente, morno? Depois ele fala de ouro, colírio, vestes. Tudo isso não é aleatório. Por que será que ele diz assim: quem dera fosses frio ou quente? Por que não és frio e nem quente, mas és morno? Vomitar-te-ei da minha boca. Por que será que Jesus disse? Isso aí não é aleatório. Jesus, ele conhecia tanto as escrituras como a cultura. Jesus ensinava não somente a escritura, mas ensinava baseado no entendimento das pessoas. Então a cidade de Laodiceia, ela estava assim próxima à cidade de Colossos de um lado, e à cidade de Hierápolis do outro lado.
Na cidade de Herápolis, era uma cidade que tinha uma montanha, que tinha um apelido de montanha de algodão, onde águas quentes termais desciam formando cascatas e piscinas naturais, e aquelas águas eram tidas como terapêuticas. Eram uma Caldas Novas ali da época, aqui no nosso país, e as pessoas viajavam de todos os lugares para banhar-se naquelas águas termais, porque diziam que aquelas águas curavam. Então aquela terra de Herápolis era famosa por isso. Já Colossos, que ficava também próximo de Laodiceia, inclusive em Colossenses capítulo 4, versículo 16, o Paulo escreve uma carta e manda ler também a carta de Laodiceia. Ele escreve uma outra carta que se perdeu para a igreja de Laodiceia. Então estavam as três: Herápolis, Colossos e Laodiceia. Em Colossos, a fama da água é que era gelada e muito boa para beber, e que também era terapêutica. Só que em Laodiceia não havia fontes naturais de água. A água de Laodiceia vinha por aquedutos de Hierápolis e por aquedutos de Colossos. Só que quando ela chegava em Laodiceia, ela chegava morna e imprópria para beber, e as pessoas que bebiam tinham náuseas, vomitavam, às vezes tinham diarreia, era uma água que fazia mal. Então Laodiceia ficou conhecida como uma cidade que não tinha uma boa água. Era uma água que não era nem quente de Herápolis e nem fresca como de Colossos, mas ela se misturava quando chegava ali pelos aquedutos e se tornava uma água imprópria, uma água morna. Por isso que Jesus disse: vocês não são quentes e nem são frios, vocês são mornos. E essa água morna, ela era imprópria, não servia para muita coisa, não podia ser usada para matar sede. Jesus disse certa vez: quem tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Então ele está dizendo a essa igreja: as suas águas aí, a igreja espiritualmente falando, elas se assemelham à água de Laodiceia, que vinha um pouco de lá, se misturava quente com a fria, ficava morna, não servia para nada. Espiritualmente essa igreja era assim, porque uma igreja verdadeira, ela tem uma fonte de água viva instalada em si, e ela tem água para fornecer. Dos nossos lábios sai água, da nossa vida sai água, porque Jesus instalou uma fonte em nós. A partir do momento que somos fontes aonde a água é ruim, o Tiago escreve a sua carta e diz: irmãos, não convém que de uma mesma fonte saia água doce e saia água amargosa. Tiago capítulo 3. Porque com a mesma boca que nós bendizemos e adoramos a Deus, sai a mesma boca que amaldiçoa o irmão. Não convém que seja assim. Ou jorra água limpa ou jorra água suja. Irmão, Jesus instalou uma fonte dentro de nós, dentro de você, que é para jorrar vida e vida abundante, que é para jorrar uma palavra que dá vida e não que mata, para jorrar de nós, dos nossos poros, da nossa vida, a abundância de vida que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Charles Spurgeon disse o seguinte: pregue sempre, pregue em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Pregue sempre, pregue em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. A gente tem que ter uma vida que jorra água boa, que jorra água terapêutica. As águas de Herápolis eram quentes, termais. Jesus quer uma igreja que aquece. Jesus quer uma igreja de coração pegando fogo. Jesus quer uma igreja inflamada pelo Espírito Santo. Amém. As águas de Colossos, elas vinham frescas e eram terapêuticas. Jesus quer uma igreja que produza refrigério na alma do aflito, que pregue uma palavra que traga sossego para aquele que está desesperado. Paulo diz que ele tem uma paz que excede todo entendimento. Isso precisa estar em nós, e isso precisa extravasar de nós. Nós não podemos ser uma igreja, nós não podemos
igreja que traz vida, nós temos que ser uma igreja que leva esse calor que há em Hierápolis, de uma água termal, de uma água terapêutica, e esse frescor de uma água que vem de Colossos. Nós não podemos, irmãos, viver uma igreja morna. Como disse a Karen aqui, Deus tem grandes coisas para fazer por nós, Deus tem grandes coisas que já fez por nós, mas Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Irmãos, creia nisso, tome posse disso. Você pode ser o responsável por plantar o reino de Deus no coração de alguém, a eternidade no coração de alguém, porque Deus quer usar a nossa vida como instrumento de vida eterna na vida de outros. Isso é uma igreja que não é morna, mas é uma igreja que aquece. O que me chama a atenção também nesse texto e nessa carta não é somente aquilo que Jesus vê na igreja, mas é aquilo que ele não vê na igreja. Isso também me preocupa demais. Então veja, ele não vê nessa igreja, na Laodiceia, falsos mestres como ele vê em Éfeso. Não tinha heresias como em Pérgamo e em Tiatira. Não tinha falsos apóstolos nem desvios doutrinários. Não havia a tal da profetisa de Jezabel. Não havia a doutrina de Balaão nem dos Nicolaitas, como a gente viu. Era uma igreja de palavra, era uma igreja que tinha uma sã doutrina. Era uma igreja que Jesus não denuncia por problemas morais. A gente não vê problemas morais graves aqui. Não tinha que disciplinar ninguém, não tinha que levar ninguém na sala pastoral, não tinha que suspender ninguém da comunhão, não tinha que separar ninguém do ministério porque estava fazendo alguma coisa hedionda. Não tinha. Mas faltava entusiasmo. Será que não falta um pouco de entusiasmo no nosso cristianismo? Jesus também não denuncia essa igreja por falta de ética, de doutrina. Havia entendimento intelectual das verdades divinas. A pessoa entendia a palavra, entendi, mas faltava fogo no coração. Jesus não denuncia essa igreja, e não havia também perseguição como havia em Esmirna, ou em Filadélfia, ou em Pérgamo. Não havia perseguição. Era uma igreja que não estava sendo perseguida como as outras, mas faltava autoridade contra Satanás. Era uma igreja que também não tinha problemas financeiros, como tinha a igreja em Esmirna, que era muito pobre, mas faltava a riqueza da presença do Espírito Santo na vida deles. Essa era uma igreja, irmãos, que o pessoal ali, a cidade já era muito bem, já era uma cidade de alto padrão. Se formos separar São Paulo em alguns bairros, aquela igreja seria assim um lugar localizado na Nara Franca. De repente no bairro do Morumbi, de repente em Moema. As pessoas que congregam todas de poder aquisitivo, as entradas de dízimos e ofertas deviam ser assim absolutamente maravilhosas. Os irmãos chegando para o culto deviam ser só as carroças e cavalos do ano. Sabe, carroças com roda de liga leve, cavalos árabes importados, enormes, grandes, estacionando na igreja. O pessoal da igreja toda sexta-noite está na churrascaria, toda sexta-noite, gente, ó. Mas faltava o fogo do Espírito Santo no coração, faltava a chama do Espírito Santo ardendo no coração. Havia uma autossuficiência, um excesso de orgulho. Nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Por isso que essa igreja simboliza o século XXI, e principalmente no contexto que a gente vive no Brasil. Eu vou em igrejas, irmãos, que os bancos são estofados, tem ar condicionado, o pessoal me recebe num quartinho, vem cá pastor, eu entro lá, tem lá uma mesinha com fruta, com lanchinho, eu fico me sentindo uma estrela para ir pregar nos lugares como esse. Vem alguém para mandar
E aquele excesso de confiança, de orgulho, rico sou, de nada tenho falta. Podia olhar, Deus está nos abençoando, porque a gente tem tudo. Irmãos, nós podemos ter tudo, se a unção do Espírito Santo, a presença dele, não está mais em nós, nós não temos é nada. Somos miseráveis, somos pobres, somos cegos, somos nus, e tem muita gente entrando nessa onda. E eu tenho, e eu conquistei, e eu consegui, e eu possuo, e eu compro. Só que não pode comprar a presença de Deus, não pode comprar a unção do Espírito Santo, não pode comprar a alegria e a paz que excede entendimento, não pode comprar relacionamentos saudáveis, vai comprar relacionamentos interesseiros. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem vive a palavra de Deus, vive uma outra dimensão de vida, vive uma vida cheia de Jesus, cheia de Cristo, e que não falta fervor espiritual. Essa igreja tinha tudo, mas não tinha fervor espiritual. Essa igreja tinha tudo, mas faltava humilhar-se diante de Deus. Essa igreja tinha tudo, mas faltava arrependimento genuíno. Essa igreja tinha tudo, mas não tinha a presença do Espírito Santo. Nós ficamos preocupados, e eu fico preocupado demais, irmãos. Eu fico pensando, eu fico agoniado com algumas coisas. A gente anda por aí, a gente vê o contexto, a gente observa. Você sabia que o número de divórcios na igreja evangélica brasileira já está quase no mesmo número das pessoas que não são evangélicas? Você sabia que os namoros do pessoal que é cristão ainda não está no mesmo, mas está quase no mesmo número? O pessoal vai no final de semana para a cama com o namorado normal, igual as pessoas que não são crentes. Você sabia que está quase igual? Há raras as exceções. As nossas festas de casamento viraram uma verdadeira vergonha. Faça uma cerimônia, um casamento bonito, se olhem, põe as mãos. Eu já fui em casamento de crente que serviu uísque com Red Bull. Veio o garçom lá, uma latinha de Red Bull, um copinho com um negócio meio alaranjado. O que é isso aí, moço? Pode pegar o copo, senhor, eu vou colocar o Red Bull no senhor. E começa com os anos 50 e vai até o funk carioca. E o povo de Deus na pista. E vai embora trôpegos, bêbados. Não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Sabe, um negócio assim que a gente está falando, por isso que é morno, por isso que não é quente, por isso que não é frio. Por isso que causa náuseas em Deus. Por isso que causa náusea nas pessoas. As pessoas olham, você é crente assim? Prefiro ficar no espiritismo, no bandismo, no budismo. Prefiro não ter nem religião. Causa náusea não só em Deus, mas nas pessoas. Irmãos, nós temos que lançar fora essa mornidez, esse estado de não é nem cá e nem lá. Eu fico pensando também, Jesus diz assim: quem dera foras frio ou quente. O quente nós sabemos. Agora, será que ainda é melhor ser frio do que morno? E eu fico pensando nisso. Porque quem seria o frio? Jesus está falando com a igreja. Quem seria o frio? O frio é aquele que sabe o seu estado. O frio é aquele que sabe que o seu coração está petrificado, congelado. O frio é aquele que sabe que há muito tempo entra e sai da igreja sem absolutamente nada de Deus. O frio é aquele que já está perdendo o temor e sabe que está perdendo o temor. O quente é aquele que está comprometido com Jesus, é aquele que se arrepende daquilo que faz errado, dos seus pecados. O quente é aquele que se interessa pela palavra de Deus. O quente é aquele que tem reunião, que tem culto, ele diz: eu tenho compromisso com a casa de Deus, com a presença de Deus, com a igreja de Jesus, com o corpo de Cristo e com meu Deus. O quente é aquele que abre as escrituras para refletir, mesmo que não entenda muito do que está lendo, mas ele tem compromisso com a palavra. O quente é aquele que dobra os seus joelhos quase que diariamente para falar com Deus e tentar ouvir a sua voz. Esse é o quente. E quem é o morno? O morno é aquele que vive uma vida onde ele vive um pouco do sagrado e ele pula para viver o profano. Então ele fica na semana e até o sábado à noite vivendo no profano, e no domingo ele pula para o sagrado.
Esse é o morno. Ele tem hábitos santos, mas também hábitos profanos. Esse é o morno. O frio, ele já está voltado para aquilo que é profano. Já o quente está voltado para aquilo que é santo. E o morno fica assim, um pouco santo e um pouco profano. Eu estou aqui em São Paulo, eu fico meio santo. Eu desço para o litoral, eu fico profano. Até dezembro eu fico santo. Quando chega Natal, Ano Novo, não sei o que lá, eu fico profano. Durante o dia eu fico meio santo. Na calada da noite, na frente do meu computador, eu fico profano. Eu estava lendo no UOL esses dias, eu vi uma notícia. Eu não sei se é a Sky ou a NET. Eu fiquei pasmado com aquilo. Está lá que o percentual de pessoas dos 100% que assinam canais adultos, 54% são mulheres. Eu fiquei espantado, eu falei, só homem que tem essa safadeza aí? Mas já as mulheres estão superando em assinatura de canais adultos. E você vai me dizer que não tem gente da igreja fazendo isso? Assistindo isso? Está cheio. Está cheio. Só que no domingo a gente santifica. Na Santa Ceia a gente santifica. E a gente acha que Deus está assim, achando tudo isso normal. Deus está tendo náuseas, irmãos. Ele diz, eu vomitar-te-ei da minha boca. É preocupante o estado em que nós estamos, irmãos, de total falta de entendimento do que está acontecendo conosco. Mas no versículo 18 Jesus vem com um apelo. Então o diagnóstico era esse. O apelo, ele diz, olha, eu aconselho. Ele poderia dar uma ordem, porque ele manda em tudo, mas ele aconselha. Eu te aconselho que você compre de mim ouro provado pelo fogo. Por que ele diz isso também? Laodiceia, como disse, era uma cidade muito rica. Laodiceia era um centro financeiro. Naquela época já havia transações bancárias e o centro financeiro bancário situava-se em Laodiceia. As 3 cidades próximas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, o centro financeiro dessas 3 cidades situava-se em Laodiceia. O dinheiro estava ali. Só que Deus diz o seguinte, olha, eu quero que vocês comprem de mim o ouro provado pelo fogo, porque é puro. Porque vocês se sentem abençoados, porque vocês têm riquezas. Vocês se sentem abençoados porque vocês têm riquezas. Vocês se sentem seguros porque vocês têm riquezas. Mas Deus diz, vocês são miseráveis. Eu aconselho que você compre de mim ouro provado pelo fogo. Deus está dizendo a essa igreja que havia esperança. Não era uma situação já resolvida e decidida. Olha, compra de mim isso, ouro provado pelo fogo. Depois ele diz, compra roupas brancas, vestes brancas para que você se vista. A cidade também tinha uma indústria têxtil com a famosa lã negra, que era exportada para todos os lugares da Ásia e da Europa. Isso também trazia um alto poder aquisitivo, mão de obra qualificada e uma movimentação financeira muito grande na cidade. Então Jesus diz assim para eles, vocês se gloriam das suas roupas de grife, mas eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas, porque essas roupas que vocês vendem e vestem, espiritualmente vocês estão nus. Essa roupa só veste o corpo, a alma de vocês está despida. Eclesiastes 9, versículo 8 está escrito assim, em todo tempo sejam alvas as suas roupas e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Depois ele diz, colírio, compra ouro de mim, roupas brancas de mim, e compra colírio para que você enxergue. Laodiceia também tinha um centro avançado
lançado ao oftalmológico, e lá eles descobriram um pó chamado de pó frígio, que foi uma revolução esse pó frígio, que eles começaram a fazer uma espécie de colírio, e que estava beneficiando centenas de pessoas de alguns problemas de visão. Jesus disse: ó, vocês têm um colírio que melhora a visão das pessoas, mas vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar a minha grandeza, vocês não conseguem ver um palmo da carreira espiritual do que eu tenho para fazer para vocês. Então eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para que vocês enxerguem. Amém, irmãos? Dá aqui o micro aqui. Deu aí? Ainda não? Não, você estava vendo assim. Som. Pronto. Bota som aqui agora. Som. Bom, vamos prosseguir. Pois edita-se. Colírio para enxergarmos. Eu já preguei acho que umas 5 vezes aqui sobre o Salmo 13, onde Davi diz naquela oração angustiosa: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ou seja, eu creio que Davi estava dizendo: Senhor, me ajuda a enxergar, porque eu estou com uma visão turva. Então eu estou bem vestido, mas a minha alma está nua. Paulo diz que a gente tem que se vestir com a armadura de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz para a gente ter roupas brancas. E Deus tem um colírio para que nós enxerguemos aquilo que nós estamos vendo. Deus tem um colírio para que a gente enxergue melhor o que Ele tem para nós. A igreja de Laodiceia é uma igreja muito senhora de si, muito em si mesmada, muito cheia de recursos. Era uma igreja que vivia para si mesma, que cantava para si mesma, que fazia eventos para si mesma, que dizimava para si mesma, ofertava para si mesma, mas parece que Jesus estava do lado de fora. Versículo 20, o texto vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Eu fico pensando, será que a gente está fazendo culto e adorando e ofertando e fazendo não sei o que, e Jesus está do lado de fora, pedindo para entrar? A igreja de Filadélfia, Jesus disse: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Enquanto a igreja de Laodiceia fechou as portas e Jesus do lado de fora. Mas ele diz: eu estou à porta e bato. A gente diz isso para quem vai aceitar Jesus, mas esse texto não é para quem vai aceitar Jesus. Esse texto foi escrito para a igreja. Havia uma historinha de um garoto que ele viu um grande pintor, esqueci o nome do pintor, era Jean Colt, o nome dele, muito conhecido na época. E ele pintou um quadro de Jesus com a coroa de espinhos, as mãos furadas, e Jesus estava em frente a uma porta sem maçaneta, fazendo um gesto de quem está batendo, exemplificando Apocalipse 3, o texto aqui do 3:20. Aí o pai com o seu filho, o filho olhou aquele garoto, o quadro, e disse assim: pai, o que ele está fazendo? E o pai disse: ele quer entrar. Mas por que ele não entra, pai? Ele não entra porque as pessoas deixaram ele do lado de fora. Mas pai, por que então ele não abre a porta e entra, já que ele quer entrar? Aí o pai disse: filho, veja que a porta do lado de fora não tem fechadura, não tem maçaneta, não tem tranca, é do lado de dentro. Aí o filho perguntou: mas como é que ele vai entrar se as pessoas fecharam ele para fora? E ele está do lado de fora e não tem maçaneta para ele entrar, e ele está batendo. Por que as pessoas não escutam ele, pai? Aí o pai disse: é que elas devem estar lá no quartinho dos fundos, cuidando das coisas que dizem respeito a elas, e parece não estar ouvindo ele bater na porta. E como a fechadura está do lado de dentro, ele não vai poder entrar, filho. A não ser que eles saiam do quartinho da vida deles e das coisas que ele está batendo. Porque a Bíblia diz que o ladrão e salteador, ele entra e assalta o rebanho. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu entro pela porta.
E eu só entro pela porta quando eu sou convidado a entrar. Ele diz assim: olha, eu estou convidando vocês para um banquete. Se você ouvir a minha voz, abre a porta que eu vou entrar. Eu vou sentar na mesa com vocês. Eu vou cear com vocês e vocês comigo. Jesus faz esse apelo. E ele diz assim: eu quero cear com vocês. E depois ele emenda com uma promessa. E diz assim: aquele que venceu, vou conceder que se assente comigo no meu trono. Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está prometendo a publicidade de sentar-se no trono com ele. Só que só vai assentar-se na publicidade do trono aqueles que primeiro tiveram a intimidade da mesa. Só vai assentar-se na publicidade do trono de glória com Deus, com Jesus, aqueles que tiveram a intimidade da mesa. E eu encerro dizendo sobre os 2 discípulos de Emaús que estavam desesperançados, que estavam tristes, que estavam mornos porque perderam a esperança, estavam indo embora de Jerusalém, quando Jesus começa a caminhar com eles por 11 quilômetros e começa a explicar para eles o que era a morte do Cristo e a ressurreição, e sobre Moisés e sobre os profetas, e começa a falar com eles, e o texto fala que o coração deles começa a arder. E quando eles chegam na aldeia, eles fazem e convidam Jesus: entra com a gente. Jesus faz de conta que vai continuar a caminhada. Eles insistem: Senhor, está muito tarde, tem ladrões, já escureceu, entra conosco aqui na cidade, senta à mesa para jantar com a gente. E não sabiam que era Jesus. E ele assenta-se com ele. Quando ele bate o pão na mesa, a Bíblia diz que os olhos deles, que estavam cegos, enxergaram que era Jesus. Então começou ali o coração queimar quando ele falava. Quando sentaram na mesa, os olhos se abriram. Quando os olhos se abriram, os pés se apressaram. Quando os pés se apressaram, eles saíram correndo para anunciar Jesus. Então, irmãos, o nosso coração precisa pegar fogo de amor por Jesus, porque quando o coração se incendeia, os olhos se abrem. Quando os olhos se abrem, os pés se apressam. E quando os pés se apressam, a boca se abre para dizer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que Ele está conosco, e que Ele tem vida, e que assentaremos com Ele em glória. Aquele que se assenta à mesa da intimidade com Ele, um dia vai ter a publicidade no trono. Aleluia! Quantos estão à mesa? Quantos abrem o coração e dizem: Senhor, eu quero cear contigo. A porta para o lado de dentro eu abro para que o Senhor entre. Hoje, amanhã, depois de amanhã, eu fecho as portas para o pecado, eu fecho as portas para Satanás, eu fecho as portas para o mal, e eu escancaro as portas da minha alma, para que o Filho de Deus faça residência para sempre. Aleluia! Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Podemos aplaudir o Cordeiro de Deus, aplaudir o nosso Deus. E quando você aplaude, você pode dizer aleluia. Você pode glorificar o Senhor, você pode exaltar o Senhor. Deus abençoe.